privilégio estar aqui, né? Passando aquilo que o Senhor colocou no meu coração em um dia tão especial para nós, né? Mães. Eu costumo dizer para Marciano e as pessoas que me conhecem que eu faço aniversário todos os dias. Então, se você quiser me dar um presente, pode me dar, que é meu aniversário. Agora, posso ousar dizer que o Dia das Mães é todos os dias, não é só hoje, né? Sabemos que a caminhada de uma mãe, ela é árdua, né? Passamos por emoções intensas como mães, né? Nós que temos o privilégio de ser mães, sabemos e conhecemos que muito choro a gente teve, muita alegria, muitas felicidades. E de tudo isso o Senhor olhou e o Senhor caminhou conosco em todos esses momentos. Eu gostaria de ler para vocês uma parábola que achei maravilhosa de uma estrada de uma mãe. Nós vemos que Maria, ela teve uma estrada com Cristo. E a palavra de Deus diz que ela guardava isso no coração dela. Guardava essas coisas que Jesus ia enfrentar no coração dela. E muitas vezes nós mães guardamos muitas coisas no nosso coração. E aquelas que andam segundo a vontade do Senhor, colocam diante dele isso. Se derrama os pés do Pai e fala: aqui, meu Pai. E isto que eu estou sentindo. E esse é o nosso privilégio, como mulheres de Deus que andamos nos caminhos do Senhor. Disse a história de uma jovem que se tornou mãe. Iniciava seus passos na estrada da vida. A estrada é longa? Ela perguntou. Sim, responderam-lhe. O caminho é longo e cheio de dificuldades. Envelhecerás antes de chegar ao ponto final, mas o final será melhor do que o início. A jovem, sentindo-se tão feliz que não podia acreditar na possibilidade de dias melhores do que o que ela estava passando, então brincava com seus filhos, colhia flores ao longo do caminho, banhava-se com eles nas limpas águas dos riachos, e o sol brilhava sobre eles, e a vida era boa. E a jovem mãe falou: nada haverá mais belo, mais encantador do que isto. Desceu então a noite. Desabou o temporal. A estrada era escura, os filhos tremendo de frio e medo, mas a mãe, aconchegando-os assim, agasalhando-os com seu manto, e as crianças protegidas murmuravam: Mãe, nada mais temeremos, pois estás conosco, e mal algum nos poderá sobrevir. E a mãe falou: isto é mais valioso que o esplendor do dia. Mas ensinei a meus filhos hoje a ter coragem. Raiou a manhã seguinte, e as montanhas à frente começaram a subir, os filhos e a mãe. E a cada passo, os filhos se cansavam. A mãe, também sentindo-se cansada, mas animava os seus filhos, dizendo: um pouco mais de paciência e chegaremos ao alto. Assim, as crianças subiam e chegaram ao topo da montanha. Disseram: não poderíamos ter subido esta montanha ou vencer este obstáculo, mãe, se a senhora não estivesse conosco. E ao deitar-se naquela noite, contemplando as estrelas, a mãe diz: o dia de hoje foi melhor do que o de ontem. Os meus filhos adquiriram forças em meio da dificuldade. Ontem, deles coragem. Hoje, deles vigor. E ao dia seguinte, raiou com as estranhas nuvens no sol. E ao olhar para cima, ela viu que a terra estava coberta de nuvens. Nuvens de guerra, ódio, pecado. Os filhos, caminhando sem enxergar o caminho, tropeçavam.
E a mãe os animava dizendo: olhem para o alto, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, os filhos ergueram os olhos, enxergaram além das nuvens uma glória eterna que os seguiu e os protegeu na jornada através da escuridão. E ao fim daquele dia, disse a mãe: este foi o melhor dia de todos os outros dias, pois hoje revelei a meus filhos a Deus. Iam se passando os dias, as semanas, os meses. E aquela mãe chegou à velhice. Ela sentiu-se cansada, curvada sobre o peso dos anos. Mas seus filhos estavam crescidos, fortes, cheios de coragem. E quando a estrada se tornava difícil, eles ajudavam. Quando o caminho era difícil, cheio de pedras, eles pegavam ela no colo, porque ela era delicada como uma pena. Depois de algum tempo, chegaram a uma colina. Além dessa colina, avistaram uma estrada brilhante, terminada por portões dourados. E a mãe exclamou: cheguei ao fim da jornada. Agora eu sei que o fim é melhor que o princípio, pois meus filhos podem andar sozinhos e seus filhos depois deles. E os filhos lhe disseram: tu andarás sempre conosco, mamãe, mesmo depois de ter atravessado os portões. E eles esperavam, vigiando enquanto seguia sozinha até que os portões se fecharam. Então disseram: nós não a podemos ver, porém ela ainda está conosco. Uma mãe como a nossa é mais do que uma memória. Ela é uma esperança viva. Hoje eu não tenho minha mãe presente, mas eu posso declarar isso. E ela mora aqui. Ela me ensinou a coragem. Ela nos ensinou a viver. Mas de tudo isso, o mais precioso que ela me entregou foi o caminho na presença do meu Pai, que é o meu Deus. E eu gostaria de que cada mãe aqui presente ficasse de pé. A pastora Lu vai fazer uma oração por nós. E nesse momento eu quero que você, além de se sentir feliz de ser mãe, de poder ensinar aos seus filhos o caminho que você vê que através do Senhor você pode andar, eu gostaria que você pensasse e falasse: Pai, me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor tem para meus filhos. Não o que eu quero, não os meus sonhos, mas sim os sonhos do meu Pai. Porque os sonhos do Senhor, os planos dele são maiores do que os nossos. Gostaria também que as mulheres que não têm filhos, mas planejam ter filhos, possam ficar de pé também. As mulheres que são casadas, se você é mulher, fique de pé. Fique de pé para que você receba a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque talvez a gente não gere filhos do ventre, mas a gente gera filhos do nosso coração. Por quê? Porque a natureza da mulher é cuidar. Nós podemos cuidar os filhos espirituais, podemos cuidar os nossos filhos de sangue. Mas o nosso instinto, o nosso DNA é cuidar. Amém? Pai, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Obrigada pela dádiva, Senhor, de gerar vida, Pai.
Obrigada porque esse dom vem do Senhor, vem do alto, e nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida como mãe, Senhor, como aquela que gera vida, como aquela que ensina o caminho, como aquela que permanece na estrada, na jornada, Senhor, firme, ensinando, Senhor, os caminhos do Senhor, ensinando, Senhor, em meio às dificuldades. Oh Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu favor sobre nós, obrigada pela Tua fidelidade que nunca nos abandonou. Deus, mães que da fraqueza tiraram força, Senhor, das mães que em meio às dificuldades clamaram ao Senhor. Deus, essas somos nós, meu Deus. Eu peço que venha unção dobrada sobre nós, mães, mulheres, filhas, meu Deus, em nome de Jesus, que permaneçam fiéis a Ti até o fim, Senhor. Oh Deus, nunca desanimando, nunca, Senhor, entregando, Senhor, os filhos, Senhor, ao mundo, Pai, mas confiando na bondade do Senhor, na fidelidade do Senhor, que o Senhor vai cumprir a Tua promessa sobre cada lar, meu Deus, que nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, Pai, como mães, que a nossa casa é firmada em Ti. Nós declaramos que os nossos filhos jamais se perderão. Nós declaramos que a nossa semente é bendita no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada mãe, Senhor. Abençoe aquelas que estão aqui, meu Deus, conosco aqui. Abençoe as que estão viajando, as que estão nos lares. Abençoe as nossas mães, meu Deus. Dê força, vigor a elas, meu Deus. Como filhas, hoje nós viemos declarar vigor sobre os nossas mães que estão vivas, Pai. Em nome de Jesus, para que a gente venha desfrutar, Senhor, de dias melhores, de dias agradáveis, dias alegres na presença do Senhor, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos por cada mãe, por cada filha, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Fala para a pessoa do teu lado assim: você já passou por dificuldades? Será? Será que nós já passamos por dificuldades? Né? O Senhor tem colocado isso no meu coração. Nós passamos por dificuldades e muitas vezes nós passamos por dificuldade de duas maneiras: vencendo na fé, crendo que tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor, que foram escolhidos segundo o seu propósito, ou a gente entra no medo e esse medo cria e gera em nós uma fábrica de sentimentos e emoções. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês. Teve uma pessoa que me perguntou assim: pastora, você vai pregar sobre Maria no Dia das Mães? Eu, Maria? Sim, porque todas as mulheres pregam sobre Maria nos Dias das Mães. Aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: pai, não poderia pregar sobre Maria, né? Mas eu creio que uma palavra pronta que o Senhor colocou no coração dele passou por mim e agora eu posso compartilhar com vocês. Porque se vocês veem os pastores aqui, as pessoas que ministram a palavra os domingos, a gente trazem uma palavra, mas ela primeiro é para nós. A gente recebe ela e chora, e você joga no chão e fala: pai, fala, sim, fui eu, pequei, sim, pai, fui eu. Nós choramos. Então, aquele impacto que você vai receber hoje, através dessa palavra, eu já recebi através do planejamento durante as semanas, ouvindo a voz de Deus, e falava assim: pai, eu quero ser aprovada para poder passar isso para o povo de Deus, para os meus amados irmãos. Amém? Aprendendo a superar as estações difíceis, deixando o medo e andando em fé. Gostaria de colocar o aviso Caleb, só para me mostrar ali. Olha que interessante, né? Se no momento da dificuldade, no momento da tribulação, das tormentas, a gente literalmente se posicionasse na palavra, né? Tremendo. E o versículo diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo.
Todas as estações têm tanto suas dificuldades como suas bênçãos. Porém, as estações que você está vivendo agora passará e a outra chegará. A estação anterior tem um objetivo de preparar para que você esteja preparado para aquela que virá. Por isso, é você que escolhe de passar o inverno na caverna ou se agasalhar e se manter quente até o verão chegar. Pois tudo tem o tempo determinado. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mateus 14, começando mais ou menos do versículo 22, ele fala sobre a história de Jesus andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que eles estavam, Jesus estava pregando, a multidão acabou a pregação, e Jesus insistiu com os discípulos para irem no barco e saírem. E ele foi orar, ele insistiu. E a palavra diz que tinha muitos ventos, o vento era contrário. Então imagina, né? A gente mora na Flórida. Vocês sabem como que é a Flórida quando o furacão está vindo, né? Antes ele chegar, porque um dia, umas horas antes, todo é calmo. Mas antes dele chegar, por causa que ele puxa os ventos, o mar, né? Eu morei 3 anos na Costa Rica e o povo vivia lá da pesca, né? E eles iam no mar e os homens saíam e ficavam 30 dias, 15 dias pescando, dependendo de qual barco que eles trabalhavam. E muitas histórias a gente escutava, né? De pessoas, homens que perdiam a vida. Me lembro que meu irmão do meio, isso a gente ficou sabendo depois, tipo 1 ano depois que aconteceu, senão minha mãe ia morrer nesse dia, né? Mas ele foi pescar com meu outro irmão mais novo. E meu irmão mais novo conta que à noite aquilo, e ele falou, que foi o versículo que a gente leu, né? Coragem, não tenha medo, sou eu, né? E aí Pedro falou, pai, se eu e você, então me chama. Mas aqui nós já estamos vendo na parte que Pedro já estava andando. Aí, lembre-se, vamos colocar um pin, como fala em inglês. Coloque segure aqui. Lembre-se que Pedro estava andando. E aí agora, o que aconteceu? Reparou o quê? A força do vento. Tendo o quê? Medo. Começou a quê? Então, existem vários passos. Ele reparou, ele teve medo e teve uma consequência. Pedro colocou os olhos nas circunstâncias, dando espaço ao medo. Passou a crer em uma mentira que levou a entrar num estado de pânico. Como consequência, acreditou que realmente estava se afogando. E nós? O que fazemos quando nos deparamos com uma crise, com tormentas, dificuldades? Andamos pelo medo ou vamos exercitar a nossa fé? Tinha um pai que levou os filhos deles a nadar em um rio. E aí ele estava sentado e ele via as crianças brincando. E tinha uma criança pequena, tinha várias. E, de repente, um dos filhos deu pé em falso e caiu. E começou a se debater e gritar, me ajuda, pai, estou me afogando, me ajuda. O pai, com toda a calma, foi até ele, pegou pela mão e falou, filho, fica em pé, é só 2 pés de água. Por causa do medo, do pé em falso, ele achou que ia se afogar em 2 pés de água. E ia mesmo, como disse a Cris, por causa do medo. A fábrica do medo, ela traz desespero, depressão, frustração, ansiedade, solidão, abandono, preocupação, violência, falta de esperança,
sentimento de perda, sentimento de morte. 80% das pessoas que vão ao pronto-socorro relatando sintomas de ataques cardíacos são resultado direto de ansiedade e medo. Se eu entrar nessa área de saúde mental, nesses anos, nós vamos ficar aqui bastante tempo, vocês vão receber uma aula, né, de emoções, de psicologia, mas é muito sério. Hoje em dia, o ser humano tem criado dentro dele as suas próprias fábricas, né, de medo. E essas emoções têm direcionado a vida deles. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ver como que a gente vai conseguir, através da fé, sair desse lugar de medo. Amém? A crise tem como propósito de me fazer dependente de Cristo, pois cada crise é uma oportunidade de vencer e crescer espiritualmente. Na crise, Pedro clamou por socorro e foi atendido por Jesus. Então, assim, ele estava no versículo 30, ele ficou desesperado porque ele viu o vento. Então, ai, me ajuda, socorro, porque eu estou me afogando, certo? E a palavra de Deus disse no versículo 31 que imediatamente, quando você pede por socorro, quando você grita e você fala, Pai, me ajuda, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Glória a Deus, aleluia. Se eu tivesse uma igreja pentecostal, todo mundo ia gritar, oh, glória, aleluia. Porque, gente, é muito poderoso isso. Assim, você tem ideia do poder que você tem dentro de você ao clamar por um pai? E ele prontamente, imediatamente estende a sua mão ao teu favor. É muito poderoso. Não sei. Quando eu vi isso daí, eu falei, oh, pai, glória a Deus. No idioma chinês, na língua chinês, eles não escrevem por palavras, eles escrevem por characters, como fala, caracteres, símbolos, né? E a palavra crisis no chinês, ela é dividida em dois characters, dois símbolos. Um é, está escrito aqui para vocês, podem ler. Um é perigo e outro, oportunidade. Se a gente encarasse as circunstâncias, os problemas dessa maneira, a gente conseguiria crescer bastante, né? Porque o perigo, ele te dá o fly or flee, né? Que é o fight, fly or flee, que é você quando vê o perigo, o ser humano, automaticamente ele toma uma posição. Ou ele luta, ou ele corre, ou ele fica frisado. Entendeu? Mas se a gente encarar essa daqui como perigo, mas é uma oportunidade, então a gente não vai correr, a gente não vai frisar, a gente vai lutar, porque é uma oportunidade de crescer. Amém? A nossa confiança deve estar plantada em Deus, que promete e cumpre, porque Ele não é homem para mentir, e filho de um homem para se arrepender. Ele é Deus. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Eu me lembro que eu escutei uma pregação um tempo atrás, que quando Deus fez o homem lá no Éden e tal, e aí Ele falou para o homem, deu autoridade. Aí a pessoa diz que Deus talvez olhou assim, eita, eu dei autoridade para o homem. Mas agora não posso trazer de volta, porque eu já falei. Então, vai ter que se cumprir. Então, eu acho interessante, porque quando eu estou lutando com algo, eu vou na palavra e falo, Pai, a tua palavra disse, you can't take it back. Você não pode tomar de volta. Você falou, você vai cumprir, né? E é assim que a gente tem que entrar diante do trono de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos filhos servirão ao Senhor, que eles vão andar no caminho. E eu creio, eu não abro mão disso. Pode ser coisas diferentes, posso olhar outra situação, mas eu creio na promessa e na palavra do meu Deus, porque Ele cumpre, Ele não mente. Na frase que nós temos que fala assim, não temas. Essa frase é mencionada na Bíblia 366 vezes. Você tem 365 dias e tem uma a mais, just in case você esquecer.
de não temer, né? Essa frase não quer dizer que não devemos sentir medo, pois ela é uma emoção natural do ser humano. O medo fornece um panorama para cultivar a nossa fé. Por isso, devemos encarar os eventos inesperados nas nossas vidas como oportunidades geradoras de fé, para experimentar a plenitude e a presença do poder de Deus. Quero que você fale para o irmão que está a seu lado, ou a irmã, né? Se você tem o privilégio de estar sentado do lado da sua amada esposa. E eu quero que você fale assim: você está passando por lutas? Não desanime. É uma oportunidade de gerar fé e você experimentar a plenitude, a presença e o poder de Deus. Amém? João 14, 27. Deixo convosco a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. 2 Coríntios 4,17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aleluias. Se a gente, eu falo assim, ai, cabecinha, lembra que as lutas não são para te destruir, as lutas não são para que você saia correndo, as lutas são para te ajudar a levantar. Né? A palavra medo em grego, que é o medo que está escrito aqui, é fobo, que significa dúvida. Pedro, ele teve pouca fé. Se a gente continuar lendo, Jesus fala para ele, quando Jesus pegou ele imediatamente, Jesus fala para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então quer dizer que Pedro tinha fé. Ele não andou as águas sem fé. Ele tinha fé, ele tinha pouca fé. Então assim, uau, se pouca fé me faz andar sobre as águas, imagina muita fé, né? A palavra diz também que bem-aventurados aqueles que creram e não viram, que não viram e creram. Paulo, o apóstolo Paulo, ele não viu Jesus, ele não andou, ele viu Jesus em uma visão, né, quando caiu, mas andar com Jesus, assim, do lado a lado, como Pedro, não. Mas ele creu em Cristo. E olha, Pedro escreveu quantas cartas. Imagina nós, né, que o Senhor Jesus se refere a nós como o povo que ele orou e falou assim: Pai, que eles sejam um igual a eu sou contigo. O quanto que a gente não pode fazer? A gente vai poder andar além de cima das águas. A gente pode adquirir muito e fazer muito. Porque esse poder que está em Cristo está em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Então vamos entrar na estação esperada, né? A gente quando está no inverno, a gente está... Ai, morrer. Principalmente eu não gosto de inverno, é muito frio. Ai, eu não gosto. E você bota roupa, e bota roupa, e bota roupa, e você sai e está frio. Ai, não, isso não é comigo. Aí eu fico, que chega o verão, me deixa lá na minha Flórida. Eu nasci no Panamá, não sei se vocês conseguiram perceber pelo meu sotaque, mas tudo bem. Eu nasci no Panamá, é um país tropical, né? E aí eu sempre falo, eu nasci no Panamá por um motivo. Eu não nasci na Alasca. Tá? Eu nasci no Panamá, Deus sabe o que faz. Então, quando está o inverno, quando morava em Virgínia, não aguentava o inverno, não via a hora de chegar o verão, né? Agora, nós chegamos à estação da fé. Nós estávamos na estação do medo. Chegamos na estação da fé. Mateus 14, 21 diz: E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E era pouca fé. Uau! A tormenta não parou quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Mesmo assim, Pedro andou. Muitas vezes, não preciso nem elaborar essa frase aqui. Porque muitas vezes a gente ora, Pai, né? Acalma.
as circunstâncias. Senhor, tira essa pessoa que está me aperreando. Tira essa menina que é uma pedra nos meus pés. Mas o Senhor não, a Bíblia diz que ainda tinha ventos e Pedro andou sobre as águas. Sua fé, ela silenciará seu medo, ou seu medo silenciará sua fé. Você escolhe. Na psicologia existe uma teoria sobre attachment style, que chama, em inglês, em português, é o estilo de apego ou vínculo, que o ser humano desenvolve. Cada um de nós desenvolvemos no primeiro ano das nossas vidas. E ele é desenvolvido na criança dos 7 meses aos 11 meses de idade. Como que ele é desenvolvido? Quando a criança ela está com fome, ou ela está à frente de um perigo, algo que assusta ela, ela olha para a mamãe. Toda vez que a criança está assustada, alguma coisa, ela olha para quem? Para a mãe. Ou para o papai. Ou para o caregiver, a pessoa que cuida dessa criança. Entendeu? Para a vovó, para o vovô. Mas ela olha para alguém que supostamente traz a segurança no coração dela. Mas muitas vezes nós não adquirimos isso de volta, né? Quando a gente passou esse ano, de 7 a 11 meses, muitas vezes, talvez se a gente tinha uma mãe que não era muito afetiva, ou uma mãe, né, que tinha problemas de álcool, de droga, de depressão, ou uma mãe que não estava presente, certo? E aí ele tinha um irmãozinho, uma irmã que cuidava dele. Essa criança não conseguia receber de volta essa segurança. E nesse estilo de attachment, de apego ou de vínculo, cada um de nós tem um estilo de apego em nossos relacionamentos. Eles são divididos em 4, que é o seguro, evitativo, inseguro e o ansioso. Então, nós reagimos naquilo que a gente aprendeu quando éramos crianças, quando o nosso cérebro começou a desenvolver no nosso emocional esses vínculos de apego, certo? Então, eu ouço a trazer isso para o nosso ensinamento hoje através de nossa vida espiritual. Nós nos convertemos, começamos a andar como bebê. E como nosso Deus é perfeito, Ele é amoroso, Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Toda vez que a gente grita por ajuda e a gente olha para o papai, Ele nos ajuda. Ele nos responde. Ele estende a sua mão e nos tira do medo. Ele nos abençoa. Ele derrama sobre nós cura. Ele derrama sobre nós provisão. Ele derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós temos um apego com o nosso Pai, que é o seguro. Amém? E foi isso que Pedro fez. Ele teve um momento de desespero e ele olhou para quem? Para Jesus. Aleluias. Que nós possamos fazer isso, lembrar que o nosso Pai, e que o nosso relacionamento com o nosso Pai, nosso estilo de attachment, de apego, nosso vínculo de apego com o nosso Pai Celestial, seja o de seguro, não aqueles outros, evitativo, inseguro ou ansioso. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele não é igual a nossas mães, que são imperfeitas, ou a sua mãe, que foi imperfeita. Amém? E aí, por causa desse conhecimento que Pedro teve com o Senhor Jesus, porque ele andou com Ele e andava por todas as partes quando Jesus fazia o bem, quando Jesus libertava os cativos, quando Jesus libertava os endemoniados. Porque Jesus andava com Pedro e Pedro com Jesus, e Pedro ouvia ao Senhor Jesus aquilo que ele gostava, aquilo que ele não gostava. Pedro desenvolveu, olhando para Cristo, um apego seguro. E quando ele estava
pensando que estava se afundando, ele olhou para quem? Para Jesus. E gritou para quem? Para Jesus. Amém? Reconhecer o senhorio de Cristo. Confiança. Foi isso que Pedro recebeu. Mateus 14, 28. Então Pedro diz: se eu, o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Quando Pedro se refere a Jesus, ele o chama Senhor, que quer dizer Kyrios, aquele que uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Isaías 41, 10. Gente, eu quero que vocês, se vocês puderem, memorizem esse versículo aqui, botem na geladeira, aonde for, para que ele traga esperança no teu coração no momento da luta. Porque no momento da luta, o teu medo vai fabricar muita coisa no teu coração. Mas se você trazer essa palavra e deixar ela ser o Espírito Santo convencer você no teu coração, você vai andar em fé nos momentos das suas lutas. E essa é a minha oração, essa foi a minha oração quando o Senhor estava dando essa palavra para mim. Falava: meu Pai, eu não tenho nem pouca fé, eu tenho quase nada de fé. Então, Senhor, aumenta a minha fé para que eu venha confiar em Ti em todos os meus momentos de luta. Isaías 41, 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluias. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Aleluias. Uau. Vamos repetir essa última parte? O versículo todo, 13. Porque eu... Vamos fazer com fé? Pense no problema que você está tendo agora. Mas assim, uma coisa que você sabe que sou o Senhor. Uma luta que você está passando, seja enfermidade, seja financeira, seja documento, seja o que for. Pense nela. E agora fale. Porque eu, Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tema. Aleluias. Fé é acreditar na escuridão, no que Jesus nos disse na luz. Amém. Houve um fogo, um apartamento pegou fogo e era de 2 andares o apartamento. O filho estava no 2º andar e o pai saiu. No 1º andar ele estava na sala e saiu da casa e o filho ficou no 2º andar. Só que o filho, ele sabe aqueles lugares que tem até o teto assim, da janela dá para o próximo teto, para o teto do 1º andar, e aí o filho saiu pela janela e ficou no teto e o pai lá embaixo. E o pai falava: filho, te joga. E ele falava: pai, mas eu não estou conseguindo te enxergar. Filho, te joga, mas pai, a fumaça não está deixando eu te ver. E o pai falou: te joga, meu filho, porque eu estou te vendo. Amém? Mesmo que você não veja, mesmo que sua tormenta, mesmo que o fogo, né, a fumaça do fogo não deixe você enxergar, se joga nos braços do Pai, porque Ele é seguro. Amém? Reconhecer o poder da palavra dada por Cristo. Promessa. Mateus 14, 29. Jesus diz: venha. Jesus, Ele chamou à existência aquilo que não existia. Pedro pediu para o Senhor, para que o Senhor desse uma ordem. Pedro não falou assim: então, se tu és Jesus, então me mostra isso, me mostra aquilo, me fala aquilo, outro. Ele falou não. Ele falou: se tu és Jesus, então
Manda. Fala, porque eu acredito naquilo que tu fala. Porque eu sei que se tu falar, eu vou conseguir. Eu vou conseguir andar. Gente, a gente lê a Bíblia e vê assim que ele andou pelas águas, e Jesus andou pelas águas, e virou um versículo e andou pelas águas. Cara, andar pelas águas é um milagre tremendo. Né? É assim, é por fé mesmo. Né? Mas Pedro falou assim, fala, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Porque o poder de Cristo em nós é a esperança da glória. O que fez Pedro andar sobre as águas foi a palavra falada pelo Logos. Ao falar, ele chamou à existência as coisas que não eram possíveis a se tornarem possíveis. Jesus fala assim, em João 8,31. Então Jesus disse aos seus discípulos que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele não fala se vocês permanecerem naquilo que eu fiz, no dia que eu andei, se vocês andei nas águas, se vocês lembram quando eu curei aquele que estava lá, o endemoniado. Não, ele fala assim, na minha palavra, o Logos, que é o que tem poder. João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Agora nós vamos no ponto de reconhecer que nós podemos chamar à existência o que no meio da tormenta não é possível. Se Jesus chamou à existência para que Pedro andasse, a palavra de Deus diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo da morte está em nós. É muito poder. É muito poder. Que o Espírito Santo revele isso nos nossos corações, cara. É muito poder. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que está em mim. Mateus 14:28. Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Foi Pedro que falou que eu ande sobre as águas. Ele poderia ter falado, mande que eu vá até ti, e Jesus poderia ter feito ele voar. Jesus poderia ter feito ele se transportar daqui até onde Jesus estava. Mas olha que interessante, ele falou que eu ande sobre as águas. Foi Pedro que falou o que ele gostaria que Jesus fizesse. Então, no meio da tua luta, você pode falar. Jesus, no meio da luta mais forte na vida dele, ele falou, Pai, eu quero que o Senhor afaste de mim esse cálice. Eu não quero. Ele abriu o coração. Você pode falar, Pai, eu não quero, eu quero que o Senhor faça isso e aquilo. Se é a vontade de Deus, Ele vai fazer. Se não é, a vontade dele é melhor do que a nossa. E nós vamos sair no lucro. Either one. Ou a vontade da gente ou a dele. Mas como a dele é perfeita, e se a minha se alinha com a dele, estamos com lucro, né? Amém? 2 Coríntios 12:10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou enfraquecido, é que sou forte. Foi Pedro que sugeriu andar sobre as águas, mas foi Jesus, o Quírios, que deu a ordem. Pedro obedeceu à ordem de Jesus, porque ele conhecia e o reconhecia como Senhor. O Senhor vai te salvar. Ele não vai parar a tormenta. Ele não vai parar as circunstâncias. Mas Ele vai te salvar no meio delas. No meio da tormenta. No meio das circunstâncias.
Então ande. Com essa pouca fé que você tem, ande, caminhe, não pare. Porque se você precisar de ajuda, Ele vai te ajudar imediatamente. Num instante Ele vai estender sua mão. Opa, fica de pé que é só 2 pés de água. Amém? Posso chamar o louvor, por favor? Devemos tomar uma decisão, consciente de não permitir que o medo nos direcione na circunstância. Pelo contrário, devemos encará-la como uma oportunidade notável fornecida por Deus para que a minha fé amadureça. Portanto, deixemos as estações do medo e começamos a andar na estação da fé. Mateus 14:34. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genesaré. O que é Genesaré? É uma cidade na planície. Essa planície era considerada lugar ajardinado da Palestina, fértil e bem irrigado, pois se encontrava no lado ocidental do Mar da Galileia. Então eles passaram por essa situação toda e chegaram aonde? Numa planície. Uma planície que tinha flores. Para ter flores tem que ter água. Quem é essa água que faz você florescer? A palavra de Deus diz que do trono correm rios de águas. E por onde ela passar, vai trazendo vida. Eu acredito que todos nós temos lutas. Estamos passando por lutas. Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente, aqueles que estão passando por lutas, para a gente orar. E a gente vai pedir para que o Senhor nos ajude a ter, nem que seja pouca fé. Porque essa pouca fé vai me fazer andar sobre as águas. Algo que... Uau, andar sobre as águas. Eu gostaria de chamar vocês, vir aqui na frente, para a gente estarmos orando, colocando diante do Senhor a sua luta.